Boa noite a todos, sejam sempre muito bem-vindos à nossa casa, educandário, nosso pronto-socorro, né? E hoje nós temos aqui a Sandra Martins com o seu esposo, Vera de Marília, nós somos muito gratos pela presença dos dois. E o tema, que colinha, e o tema é os trabalhadores da última hora, né? Eles são bem atuantes em Marília, inclusive no hospital, né? No EM, né? Que você já participou com muita alegria, nós ficamos também. Quem sabe um dia a gente volta, né? Ah, bom, ele sempre faz o rodízio. Então nós vamos fazer uma leitura, depois a prece, depois o espaço é todo seu, tá? Do livro Mais Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Batuíra. Servir mais, trabalhando mais. Sempre fazer mais, trabalhando mais. O dia reaparece carreando preocupações ante a carga de lutas entretidas na véspera. Servir mais, trabalhando mais. Provações repontam de improviso, anunciando empeços maiores ou desastre iminente. Trabalhar mais, servindo mais. Companheiros queridos nos deixam a sós, quando mais complexa é a nossa própria situação perante as responsabilidades que assumimos no bem de todos. Servir mais, trabalhando mais. Crises se nos articulam à frente, propondo-nos sacrifícios e obrigações que nos parecem impraticáveis. Trabalhar mais, servindo mais. Obscureceram-se caminhos e discórdias, sobrevieram, impondo-nos a impressão de que nos achamos sob a influência dos inimigos da luz. Servir mais, trabalhando mais. Angústias, desapontamentos, decepções, embargos, exigências e frustrações nos surpreenderam de chofre. O que era esperança é desencanto. O que era alegria se fez amargura. O dia escurece a força como que nos abandona. Tudo se nos afigura contrário à expectativa da hora primeira. A solução a todos os problemas é trabalhar mais e servir mais. Fora do trabalho que se expressa em serviço ao bem geral, estamos conosco, mas dentro do serviço que se expressa em trabalho constante no bem dos outros e na felicidade de todos, estamos e estaremos com Jesus. Neste momento, elevemos nosso pensamento ao mais alto, mentalizando a imagem do nosso Mestre amado, Jesus, nosso amigo de todas as horas, agradecendo ao Pai a oportunidade dessa existência, de conhecer essa doutrina maravilhosa, que nos traz explicações, que nos traz o sentido da vida para compreendermos tudo aquilo que acontece conosco, que acontece no mundo, e buscar dentro de nós a esperança e a transformação a partir de nós. Que Jesus nos abençoe, nos ampare sempre, que Ele esteja sempre conosco, mas que nós estejamos sempre com Ele, através da mudança dos nossos hábitos, da nossa mentalidade e das nossas palavras. Em nome do Pai Celestial, dos benfeitores responsáveis por esta casa, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa palestra desta noite. O espaço é todo seu, fica à vontade. Muito obrigada.
Boa noite a todos. É uma alegria renovada cada vez que eu posso estar aqui com vocês. Agradeço muito ao companheiro Luiz, sua esposa, que nos recebe com essa, eu acho, uma alegria que fica contagiante para nós e nos sentimos assim em casa. Vocês me transmitem essa sensação de estarmos num grupo de estudos. Então, porque aqui nós sabemos, não há um professor que vocês poderiam, né, falar, vamos ouvir um Haroldo, vamos ouvir um Divaldo, né, que nós sabemos que ficaríamos ali embevecidos. Mas o que eu me proponho nesse momento é transmitir algo que eu acredito que é assim, mais didático no sentido do estágio em que todos nós nos colocamos, de eternos aprendizes, né? E nesse tema hoje, trabalhadores da última hora, eu, depois de muito tempo, viu, gente? Não foi assim, logo que eu comecei a estudar ali o Evangelho de ponta a ponta, tal, lá na minha mocidade, né? Eu chegava nesse capítulo, eu tinha muitas dificuldades. Porque nós vamos relembrar juntos o que Mateus nos relata nesse capítulo 20, versículos de 1 a 16. Então, o reino dos céus, ele vai colocar que era semelhante a um pai de família que sai a regimentar um pessoal para trabalhar na vinha desse pai. Então, veja o que ele coloca. Ele é o senhor da vinha, mas ele coloca pai. Já uma misericórdia infinita ali, né? Então ele sai na primeira hora e contrata ali o pessoal que estava naquele determinado local e fala, olha, vocês querem trabalhar? Eu pago uma moeda. Ele não coloca, a gente não sabe que preço que é esse, mas é bom porque, logicamente, não saberíamos, né, fazer a avaliação dessa moeda. Então ele coloca lá uma moeda. Isso relato de Mateus. Então foram. Isso bem na madrugadinha. Depois ele vai por várias horas e vai fazendo esses convites a todos que estavam ali. Então na nona hora, depois no meio-dia, depois às 3, e ele vai fazendo. E ele já não fala o que vai pagar. Ele sempre coloca assim, te darei o que for merecido, te darei o que for que eu determinar. Ele não fala mais em uma moeda. Mas chegando ao final do dia, vejam bem, vamos nos colocar nessa palestra, nessa parábola. Nós vamos nos colocar aqui. Por isso que eu tinha muita dificuldade de compreender bem. Então, chega no último, tal, ele pega o seu funcionário, né, o encarregado, e fala, vamos colocá-los em fila para receber o que for necessário. E ele já faz a fila pelos últimos, até chegar nos primeiros. Então, vocês vejam bem, ele coloca ali numa situação que ele vai pagando o quê? Uma moeda para os últimos e depois os penúltimos e vai. Bom, quando ele vai pagar a mesma moeda para os que vieram pela primeira hora, eles ficam revoltados. Não está certo isso. Nós ficamos aqui, ó, aguentamos o sol, aguentamos a jornada toda. Nós vamos receber o mesmo que eles que trabalharam uma hora só?
Vejam o que Mateus relata que esse pai de família, esse proprietário falou. Não me é, pois, permitido fazer o que eu quero? É ou não é? Ele era o dono da vida. Ele estava pagando com o dinheiro dele. Quando ele contratou os da primeira hora, eles não falaram assim: bom, trabalhar o dia todo por essa moeda não é justo. Eu acho pouco, mas como não tem jeito, tudo bem. Teriam reclamado, mas eles não reclamaram, eles estavam felizes, iam ganhar uma moeda. Então, vejam bem. Então, vejam que aqui já entrou aquilo que nós todos sentimos. Será que é justo? Quando vocês leram pela primeira vez, vocês acharam que era justo? Eu também não. Mas eu porque ele trabalhou o dia todo, né? Então, Cansou mais. olha e vê bem o que Jesus falou. Jesus, né? O dono dessa vinha, proprietário. Não me é, pois, permitido fazer o que eu quero? Lógico, né? O senhor pode fazer. Olha o que tem aqui, gente. E o vosso olho é mau, porque eu sou bom. Gente, para que nós realmente compreendamos muito bem, em educação, a gente pode saber muita coisa. Saber não, conhecer muita coisa. Mas saber, nós precisamos pegar aquele conhecimento e transformar dentro de mim para ver se realmente eu compreendi, para que ele realmente fique meu, para que em outras ocasiões eu possa aplicar aquele conhecimento. Então é o que nós vamos fazer aqui. Porque aí nós morremos, em outra encarnação esse conhecimento não vai se perder. Nós podemos, sei lá, reencarnar em outro país, em outra circunstância, mas nós levaremos aquilo, virá. A gente, nossa, na hora que depara com alguma coisa, a gente, parece que vem um insight. Então, o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Quantas vezes a gente falou, quando eu falo, a gente fala, aquela pessoa tem um olho mau, cuidado, não fale nada dos seus programas para ela, porque senão não vai dar certo. Qual é a palavra disso, gente? Que todos nós temos, em menor e maior, temos, será essa consciência? Inveja. Isso é terrível, mas é uma coisa que, vamos dizer assim, em menor, maior grau, que nós vamos justamente estudar se isso é uma questão de caráter do indivíduo ou se realmente é uma doença. E foram 3 centros de pesquisas que começaram a estudar esse tipo de sentimento. Porque o orgulho é fácil. Numa pesquisa, o neurologista, o psicólogo, que se reúnem todos num centro de pesquisa assim, para detectar um determinado problema, eles se reúnem e fazem um tipo de pesquisa. Logo nas primeiras perguntas você detecta quem é orgulhoso, quem não é, porque primeiro eu, né? Depois os meus e depois os outros. Isso daí não fica difícil de nas perguntas se detectar. E o indivíduo mesmo, às vezes, se fala, eu sou mesmo orgulhoso.
Ou eu sou mesmo egoísta, primeiro eu, depois eu vejo o que eu faço. Se ele não tem essa coisa de falar, eu sou invejoso. Porque o invejoso, ele se sente tão mal de assumir essa condição que ele não fala. Ele se culpa. E aí que está o problema terrível da doença. Aí é que está. Então, vejam, 3 centros de pesquisas começaram a estudar essa situação. Japão, Holanda e Alemanha. Na Alemanha no Japão, né, na Alemanha e na Holanda, ficou um pouco mais fácil porque tem a inveja, ela tem duas palavrinhas, podem ser assim uma qualificação da inveja. A inveja branca e a inveja negra. Quantas vezes a gente fala, é uma inveja linda, é só uma inveja branca que eu estou tendo disso ou daquilo. A gente mesmo fala. Mas no Brasil, nos Estados Unidos, que é o inglês, espanhol, italiano, não tem essas duas palavrinhas. Inveja é inveja mesmo. E nós, quando a gente se sente numa situação que você se corrói por dentro por causa desse sentimento, você não tem coragem nem de falar pro teu marido. Porque ele não ia ficar muito satisfeito. Falar, puxa, mas estou casado com uma mulher invejosa a esse ponto, né? Então, quando é alguma coisa que diferente, por exemplo, alguém te rouba o namorado, ou paquera não sei quem, ou você liga para um amigo, você pega, chora, fala, ai, fulano, me aconteceu isso. Mas quando se trata desse sentimento, a gente não abre, a gente não se abre, porque a gente mesmo sofre muito com isso, sofre. Porque tem uma fábula que vai explicar muito bem essa situação, que é a fábula da serpente e do vagalume. Vocês conhecem? É assim, o vagalume estava de bobeira na lagoa quando vem uma serpente e dá o bote. Mas o vagalume, né, espertinho, começa a voar e começa a tentar fugir. Mas a serpente dava cada, né? E quase naquele sufoco, ele já estava cansado, já viu que ele ia realmente perecer ali. Ele falou, posso fazer algumas perguntas? E a serpente fala, sim, pode. Eu faço parte da cadeia alimentar da senhora? Não faz. Eu te fiz alguma coisa? É vingança? Não, o senhor não me fez nada. Então por quê? É porque você briga. Então, vamos todos aqui nos colocar nesse problema dessa parábola. Por isso que quando a gente, sem assumir esse tipo de conhecimento que nós estamos tendo através da própria ciência, mostrando-nos o que todos nós, em menor, maior, e já em estados, às vezes, de uma depressão profunda, porque a depressão causada pela inveja é uma depressão que leva à morte mesmo. Porque se é uma depressão causada por uma outra situação, sei lá, não vou entrar nesse detalhe, mas o problema da depressão pela inveja, você não abre o jogo nem com o seu médico. A gente chega na frente do médico e fala, doutor, eu não estou bem. Eu não sei por que eu não estou bem, eu não tenho alegria pelas minhas coisas, eu sou infeliz. Aí o médico, lógico, vai começando a fazer um monte de... Vamos verificar que remedinho eu vou poder te dar, porque o indivíduo está infeliz.
Ela não sente mais felicidade com as próprias coisas, pelo sucesso da vida dela. Ela não tem prazer mais, porque é bem difícil. Ela sempre quer algo que é do outro. É sempre assim. Em vez de ela se felicitar com as coisas, com o sucesso, com tudo que ela já fez pela vida, não. Ela realmente quer ainda aquilo que não lhe pertence. Se o indivíduo tem 2 cadeiras, ela quer uma cadeira. Mas por quê? Por que a minha? Esse é o problema. Brilha, que a minha não. E eu gosto muito da Anete, vocês não sei se já ouviram ela falando sobre essa palestra, eu acho maravilhosa. E ela dá um exemplo muito assim: você sai, você compra um carro, nossa, você conseguiu comprar aquele carro, que alegria você tem, né? De sentir, eu vou chegar em casa, vou mostrar para a família, para os amigos, nós vamos nos divertir com esse carro. Aí você chega na sua casa e fica sabendo, isso daí acontece quando a gente em família verifica que o cunhado, que a cunhada comprou um carro no mesmo, assim, mas muito melhor do que o da gente, mas pelo mesmo preço. Putz, acabou o carro da gente. E ainda saímos falando desse nosso cunhado, desse nosso parente ou desse nosso vizinho. Ela dá o exemplo do vizinho. Então, a gente que comprou o carro com tanta dificuldade, poderíamos, que ótimo, você também comprou, então nós podemos até fazer aí vamos fazer uma viagem juntos, tal. Não, acabou. Sabe, é uma coisa, é um sentimento realmente muito ruim, muito ruim. E quem já não se pegou nessa circunstância? Vamos colocar esse exemplo dentro da nossa casa espírita. A gente percebe muito quando chega uma pessoa que está começando lá, às vezes, no grupo dos estudos, e vem, às vezes, para o grupo mais elitizado ali da casa, que já faz palestra, E a pessoa, com aquela empolgação, faz uma palestra legal, né? Pronto. A gente já sai difamando a pessoa. Gente, eu sou mais velha aqui. Quem que é essa pessoa que chega e já quer tudo isso? Está todo mundo empolgado por ela. Eu estou há 20 anos na casa. Eu botei um tijolo aqui para erguer a casa. Aí até outras pessoas que não estão sentindo, agora falam, pera lá, ele está tirando o seu lugar? Não, ele não está tirando o meu lugar, é a mesma coisa. O cara deixou de te pagar o que ele contratou? Não, ele não deixou. Ele foi justo, ele contratou, ele pagou. Agora, o que ele quis dar para quem ele quis, é o problema dele, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser com o dinheiro. O que eu tenho de me colocar ali e difamar a pessoa que está começando com uma alegria para crescer na casa? E ainda tem alguém que, vamos supor, o Luiz vai falar, mas espera lá, vamos deixar o menino crescer, vamos deixar a moça expandir, ela tá com coisas boas para trazer para a gente, que a gente precisa dessa juventude, e a casa precisa de juventude, gente, porque nós vamos passar. E nós temos que valorizar aquele que vem vindo com ânimo. Aí o Luiz vai falar, mas ele tirou o teu lugar? Não, você continua no mesmo, na mesma coisa que você está. Mas a pessoa começa a definhar, gente. Nós temos muitos casos de espíritas antigos, assim, de determinadas casas,
que começam a entrar em depressão. E é uma depressão profunda, porque ele já não fica mais alegre com tudo aquilo que ele fez. Já não dá mais alegria. Ele não sabe explicar, mas é porque o outro brilha, e tudo bem, mas você também brilha naquilo que você faz. Mas o seu brilho começa a ficar ofuscado. Madre Teresa de Calcutá, acho que vocês já receberam muito esses recadinhos que a gente passa pelo WhatsApp, é justamente isso. Se você trabalha, eu vou falar com as minhas palavras, se você faz alguma obra esperando que os outros te valorizem, que falem, ponham no jornal, você não entendeu o seu papel. Porque e se uma pessoa chega depois de tudo isso que você fez e te calunia, ou então começa a colocar, sabe aquela sementinha que vai no ouvido de um, mas também pudera, será que não está recebendo recursos de outro lado, faz tudo isso, será que não está embolsando alguma coisa de obras de caridade, não, tudo isso, e a gente sabe que uma maledicência nesse sentido, uma calúnia, acaba com a reputação daquela pessoa. Completamente, tudo que ela fez em 20, 30, a vida inteira ali, lutando como ela. Como o Chico, que também foi caluniado dessa forma. E aí, veja, mas aí eu tenho que, se eu for rebater tudo aquilo lá, pera lá. Se você está preocupado de ser o sucesso daquele centro, daquela casa, daquela comunidade, você não entendeu, porque a obra é entre você e Deus. E Ele sabe o que você fez. Então, você não tem que se... Agora eu vou me enfiar embaixo de uma coberta e não levanto, não faço mais nada. Para eu não ser invejado, para eu não ser caluniado. Porque, gente... Façamos uma análise da nossa atual situação, a sociedade que nós vivemos. É você chegar num ambiente de uma festa mesmo, você percebe quando as pessoas estão com o olho mau sobre você. Você percebe. Mas o problema é que se eles estão com o olho mal sobre você, que a gente ainda fala mal olhado, né? Eu achei interessante essa parte da parte. Eu nunca tinha reparado. Ultimamente que eu já tenho feito esse estudo, já fiz até em Nórega, e aí que eu fui reparar na palavra que ele fala aqui, Mateus coloca. O que o vosso olho mal... o seu olho é mau porque eu sou bom? Praticamente falou o mal olhado. Você está tendo inveja, jogando inveja sobre mim. Mas eu não tenho nada com isso e não vou nem levar em consideração aqui porque era o senhor da vinha. Ele sabia do que ele estava fazendo e o que importava era o que ele queria fazer mesmo, porque ele era bom. Misericordioso, ele ia fazer para quem ele quisesse. Mas se é uma pessoa que tem um pouco de melindre, ela não caminha mais. Ela não caminha, ela não sai do lugar. E isso daí que é ruim. É aí que a doença é tão destrutiva porque ela não destrói a pessoa invejada. Ela destrói o invejoso. É ele que vai ficar paralisado. É ele perdeu todo o prazer. E quem perde o prazer, quem perde a alegria de fazer, perdeu tudo, gente. Perdeu tudo. Porque o que motiva uma vida? É você falar, eu vou fazer uma comidinha gostosa e alguém, que seja marido, seja filho, vai chegar, mãe, estava tão bom. Poxa, é o maior prazer com uma mãe falar, mãe, faz aquele bolo, faz não sei o quê. Só a senhora sabe fazer.
Meu Deus, você vai, nem que você está cansada, com as costas. Você não quer saber, você vai fazer e vai pôr todo o seu amor, prazer, alegria. Agora, uma pessoa que perde isso, porque alguém falou, mas o bolo da avó era mais gostoso. Pronto. Então agora você vai comer o bolo da avó que já morreu. A avó nem vai fazer, né? Eu também não vou fazer. Pronto. Veja, ela mesma se machucou. Ela mesma vai se destruir. E essa é a depressão que dá maior número de suicídio. Porque a pessoa perdeu o prazer, a alegria. Nada tá bom. Grandes homens, mulheres espíritas de casas famosas terminaram a vida depressivos. Porque acharam que foram esquecidos, que não valorizaram tanto que mereciam. E nós temos uma problemática seríssima, que é a fascinação. Nós temos que tomar um cuidado, gente, porque você começa, né? Ou então o passista, eu vejo muito isso. Fila daquela pessoa que dá passe está sempre cheia. Essa não, por que será? Aí aquela que está com a fila curta começa, entendeu? E aí ela se afasta da casa, ela se afasta. Porque ela achava que ela era melhor, que ela era... Veja, nós vamos fazer um suco do Evangelho, nós sabemos. Orgulho, egoísmo é a base de tudo. Mas vejam os 7 pecados capitais. E a inveja é um deles, porque é filho desses 2 aí famosinhos. E é um filho... O Chico temia inveja. Não sobre ele. Não sobre ele. Porque se você não quiser ser invejado, você não vai fazer nada. Você não fazendo nada, não sendo nada, ninguém vai te invejar. Ninguém vai te invejar. Por isso que você não se preocupe. Se você estiver sendo invejado, a gente está muito bem no plano espiritual. Mas se você é o contrário, você que está invejando e se paralisa, porque você não tem mais prazer de fazer nada, nem de voltar à casa espírita, porque agora eu não sirvo mais para nada. Vocês já viram essas pessoas falar, agora ninguém mais tem? Agora chegou fulano, agora eu não sou mais nada lá. Veja, vamos somar. E aqui tem uma instrução dos espíritos que fala, não importa que hora você chegou, vamos juntos, vamos formar um grupo aqui e vamos para que a hora que o dono da vinha chegue, esteja tudo pronto. O que é isso? É você pisar em cima de toda aquela sua vaidade, orgulho, tudo, e falar, não, eu vou cooperar com esse. E às vezes a gente se junta no grupo que tem mais, assim, vontade. Não. E a gente quer um grupo com ânimo. A gente quer aquele grupo que não está fazendo frio. E aí o Luiz convoca, vai ter pizza, pode fazer chuva, sol, vai ter. E você quer estar naquele grupo que vai levantar cedo, que vai fazer, porque anima mais a gente. Não pelo contrário, falar assim, não, agora eles formaram um grupinho lá que pensam que são um dono da casa. Então, vamos nós todos... E eu estou citando casa espírita, mas isso é na nossa casa. É com os nossos parentes, sabe? Irmãos, entre os irmãos, cunhados, né? Então isso daí é para todos os lugares em que estivermos. Porque essa pesquisa desse centro aqui, desses 3 centros, evoluíram muito. Porque no Japão, isso daí é contado pela NET. No Japão, o cientista Takahashi, ela ainda fala, eu só decorei Takahashi, porque os nomes alemães, eu também nem passei por cima. E quando ele mapeou o cérebro,
ele descobriu que a região que a inveja se localiza é justamente a da dor. Da dor. É uma dor que o indivíduo... E então foi por causa disso que a pesquisa avançou, porque não adiantava fazer uma convocação de pessoas assim que servem como cobaias, né? Em qualquer tipo de pesquisa, porque as perguntas você calcula. Não, imagina, não. Eu sou muito boa. Não, nossa, eu só fiz bem. Eu não, imagina. E a gente sempre não vai confessar, porque é horrível você confessar que a gente é invejoso. É horrível. E é um sentimento de culpa que nos destrói a nós próprios. E isso acontece, gente. A gente mesmo, às vezes a pessoa, sei lá, está do nosso lado, mas a gente sabe que a situação financeira não está muito boa, mas a gente olha e a pessoa está vestida no requinte. A gente fala, poxa, é isso. A gente deveria até valorizar, porque às vezes a pessoa está querendo, sabe, se arrumar um pouquinho para ver se levanta o astral, e a gente já vai com a maledicência e falar, ó, tá vendo? Ó, ainda se arruma. Tá que tá devendo para os bancos, mas olha... E agora, com toda essa internet, as redes sociais, a gente fica sabendo de tudo que acontece. E tem pessoa que posta tudo, gente. Aqui em Garça não tem isso, não. Não! Ai, Marília tá infestada. E outra coisa, você vê, na rede social, eu fico boba. Olha, a gente vai almoçar no shopping, né? E eu vejo pessoa, monta o prato, né, que chega da onde eles pediram, primeiro tira uma foto. Eu falo, meu Deus, depois você já vê a pessoa. Pensa, vai viajar, fotografa de tudo quanto é jeito e tal. Você pensa que a pessoa está super feliz e tal, depois você fica sabendo que a pessoa se suicidou. Mas como? Ela estava, eu vi. Não está. Então, nós estamos vivenciando uma época que está ficando muito flagrante mesmo essa situação. E a gente vai se policiar demais, porque eu tenho certeza que nós podemos, vamos dizer assim, em determinados momentos, sem crítica nenhuma, pelo amor de Deus, eu vou me pôr como cobaia aqui, eu senti. Falei, meu Deus, isso daí às vezes da minha casa, e depois fiz um policiamento imenso, falar, não, pera lá, não é bem assim. Tanto é que quando eu lia essa parábola, e tem muita gente que lê e até hoje acha foi injusto. Fulano trabalhou tanto e não podia receber igual. Então, isso que nós precisamos nos conscientizar. Porque nós, em todas as situações, será que tem cura? Tem cura. Tem cura, como tem cura muitas outras doenças. Porque quando o indivíduo chega para o médico, ele dificilmente a pessoa vai falar, doutor, eu estou assim porque eu sou muito invejosa. Não vai falar. Ela já está, quando ela procura o médico, é porque ela já não está bem. Ou o marido que levou, o pai que levou, a mãe, o irmão que viu que aquela pessoa está perdendo a alegria de viver, que ela não se interessa por mais nada. Nossa, ela era tão entusiasmada para cá, mas não vai mais. Eu forço, mas não vai. O que será que está acontecendo? Às vezes alunos que não querem mais frequentar, né? Jovens, aquela escola. Por quê? E não responde o porquê. Ou não vai fundo naquilo lá. Então, quando chega para o médico vai
tratar com remédio. Porque se a pessoa não se conscientizou, nem fez uma recapitulação, meu Deus, quando começou isso, por que eu não posso ir na casa do fulano, ou por que eu não posso olhar para não sei o quê, por que a minha casa, que eu tanto gostava, a minha casa de estudo, da doutrina, seja que culto for, por que não me dá mais alegria? Aí, se o indivíduo faz essa análise, ele tem chance de curar-se. Logicamente, o médico vai dar lá um remedinho para realmente que ele passe aquele processo da depressão e depois ele consiga arribar, como a gente diz, mas isso é momentâneo. E o remédio é a misericórdia de Deus. Todos os remédios são bons, lógico, é misericórdia dele, porque ele sabe, ele é misericordioso, porque nós não sofremos o que merecemos. Nós não sofremos, que Deus é misericordioso. Tudo tem aquela almofada, as doenças. A gente até passa resignado, graças a Deus, porque sabemos que quanto mais reclamamos, não sabemos sofrer, precisamos aprender a sofrer. Então o remédio é muito bom nesse momento, mas eu tenho que procurar. E se eu ainda tenho essa condição de fazer essa análise, vamos aproveitar, porque depois que o remédio embota muito a nossa mente cognitiva, a gente já não tem mais condições nem de saber se está certo ou se está errado. Já queremos se intocar de remédio cada vez mais em proporções maiores. Agora, qual seria a terapia para esse tipo de depressão causado pela inveja? Seria, gente, os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. O primeiro passo dos alcoólicos é chegar na reunião. Eu sou Sandra, sou alcoólatra. Porque se eu chegar lá e falar assim, eu sou Sandra, mas eu bebo socialmente, eles vão falar para mim, então você não tem nada que fazer aqui. Aqui nós vamos fazer o nosso grupo funciona quando o indivíduo reconhece o seu estágio. Sou alcoólatra, sou invejosa. A hora que eu reconheço essa situação, aí eu posso passar para o passo seguinte dos alcoólicos, que é reconhecer um poder superior ao qual eu vou pedir o que, gente? Ajuda. Bata, abrir-se-á, busca, vai achar. Mas eu reconheço que eu tenho esse poder, que pode, se eu ali, não preciso joelhar ou me debruçar ali, não, mas sinceramente, Senhor, eu sou invejosa. Por favor, me ajude. Ajuda a ver. Ajuda. E outro passo importantíssimo dos alcoólicos, que ali no hospital a gente vê muito isso, e tudo a gente cita com esses 12 passos. É realmente fantástico. É um passo de cada vez. Então você chega para um dependente, seja alcoólico lá, que reúne todos os dependentes químicos. Então eles falam, eu estou limpo. Faz 24 horas que eu estou limpo. Às vezes eu encontro alguns na rua e falo, Sandra, 200 dias limpo. É um dia de cada vez, porque até se a gente falar assim, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou, nem a gente mesmo acredita. A gente precisa ir passo a passo. E outra coisa, vamos cair? Tem recaída quando se sai de um tratamento desse? Tem. Mas a gente começa a perceber, mesmo nos dependentes químicos, que é a comparação que a gente sempre faz, é que eles se recuperam cada vez mais rápido.
Sabe, quando eles realmente se conscientizaram, querem o tratamento, porque tudo isso precisa do indivíduo se conscientizar, querer mesmo, não é ali ai, vamos, vai dar certo, tudo bem, vai ajudar, todo esse grupo familiar, os amigos, tudo, mas o indivíduo tem que estar firme nisso daí, porque daí ele cai, mas ele recupera cada vez em menor espaço de tempo. Então, com mais, ele fala, caí, mas graças a Deus, recuperei. Então, ele volta quase naquele estágio que ele estava anteriormente. E aí, lógico, com muita luta, porque é algo que precisa ser combatido passo a passo, diariamente, e aí a gente realmente pode sair de tudo isso. Então, meus queridos, eu anotei bastante coisa aqui, mas a compreensão que nós vamos levar, porque agora a gente vai compreendendo bem mesmo essa situação, nós vamos usá-la em diferentes circunstâncias. Porque quando a gente conhece, mas não saboreia aquele conhecimento, não faz essa introspecção como nós estamos fazendo nesse grupo de estudo, nós não colocamos em prática aonde quer que seja, porque nós conhecemos, sabemos assim, por dizer, mas eu preciso interiorizar esse conhecimento todo e levar para o resto da minha vida, em outras situações. Em outras situações, eu me pego, não invejando, mas eu me pego o quê? Falando mal, mas sem ser por causa da inveja, mas acho que sempre falando mal é porque a gente quer denegrir o outro, né? Para aparecer, sei lá. Olha, eu agora, depois que eu vi isso daqui, eu falo assim, meu Deus do céu, né? Quantas coisas, esse orgulho, esse egoísmo e todos os seus filhos estão ali ligados, né? Que nós precisamos com muita força lutar. Então, está aqui à frente de vocês alguém que não é nenhum santo, viu? E que se coloca nessa situação porque eu mesma, quando eu li essa palestra, essa parábola, eu falava, meu Deus, porque se fosse eu lá trabalhando como eu trabalhava na Caixa Estadual, se alguém fosse ganhar alguma coisa a mais, eu ia brigar, eu ia falar, eu ia, assim, entende? Eu me ponho no lugar, porque a gente tem que se pôr no lugar, né? Porque se não se puser no lugar, você não analisa. Então o evangelho, eu acho interessante isso daqui, é que quando a gente às vezes está numa palestrinha dessa, a gente fala assim, fulano deveria estar aqui. Essa colocação eu queria que o meu marido ouvisse. Não é para nós. Nós temos que, cada partezinha do evangelho, falar, pera lá, deixa eu me pôr aqui. E aí a gente vai realmente verificar. Porque não é para ninguém, é para nós. É para nós. E a doutrina dos espíritos, gente, ela é realmente assim, ela não dá vantagem para ninguém, É tudo responsabilidade nossa. Então eu não posso pôr a culpa no meu pai, eu não posso pôr meu pai foi alcoólatra, então por isso que eu bebo, por isso. Eu não posso pôr a culpa em ninguém. Na minha mãe, porque mãe é sempre assim, chega no porque minha mãe era perversa, porque minha mãe era não sei o quê. Não, a gente tem que começar a tirar tudo isso. É fácil? Não é, porque a gente é mais fácil achar que teve uma contribuição de alguém. Pode até ter, mas não é por um acaso que eu nasci nessa casa. Não é por um acaso que nós estamos reunidos. Vamos aprender juntos.
E não tem vantagem nenhuma de alguém saber alguma coisa e não transmitir para os seus companheiros. Porque isso é querer que o grupo cresça. Eu percebo muito isso daí, porque a gente tem que não guardar, sabe? Passar. Às vezes, num grupo assim, outro pode colocar alguma coisa, falar, não tá bem assim, vamos então juntar com esse daqui, né? E aí acrescentar, porque vai sempre evoluindo, sempre evoluindo. Agora, tem muita gente que se compraz e fala, não vou falar para ninguém, isso daí, deixa eles lá se corroendo, e enquanto você poderia ajudar no trabalho, ia ficar mais fácil, né? E que a gente não tivesse esse olho mau de olhar a pessoa que vem para justamente dar esse aparte. Porque o invejado está muito bem, está muito bem. Se ele não quiser ser invejado, se tranca, se cobre com o cobertor até a cabeça, não faz nada. Não vai ser invejado. Amém. Que nós sempre lembremos que não é com eles o meu problema, é o meu problema, é eu e Deus. Ele sabe. Então isso é consciência também, você vai ficando com a consciência, sabe, leve. Né? Para que guardar? Para que eu deixar isso daí? O que é? O que eu vou levar? Não vou ajudar os outros? Não. Vamos realmente nos colocarmos como irmãos que buscam se amar, mas se instruir juntos. Porque é mais fácil. Às vezes você lê, eu não sei, parece que a gente está assim meio... Aí vem o outro e faz, é isso, tá, entendi. É mais fácil, porque ele fala nas palavras... Né? Será naquele momento você... Mas nós temos que realmente fazer assim. E se policiar ao máximo para pôr a cabeça no travesseiro e falar: o que eu fiz? Né? Como Santo Agostinho fala naquela pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Eu quero me reformular? Então eu tenho que fazer, eu tenho que verificar tudo que eu fiz durante o dia e verificar se eu não tenho que me redimir no dia seguinte com mais alguém. Porque às vezes eu fiz mal para alguém, então se no dia seguinte já deve eu pedir desculpa, ai que ótimo, a pessoa não morreu, ai graças a Deus, né? Enquanto estamos a caminho. Então, gente, a doutrina dos espíritos, ela é maravilhosa. E ela tem mais uma problemática que todos aqui já leram aquele livro, Voltei, do irmão Jacó. Esse livro, gente, ele nos descreve. Eu voltei. Do irmão Jacó. Ele é o Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita. Foi um homem, gente. Eu já li várias coisas dele. Talvez vocês também saibam e vamos trocar essa ideia. Ele, aquela casa dos artistas, onde construiu no Rio de Janeiro aquele terreno, foi doado por ele, pelo Frederico Figner. Ele era muito rico, muito rico. Quando ele morre, ele deixa um testamento, que era para levar para o Chico 100 mil, eu não sei, era 100 mil cruzeiros, era o dinheiro da época. E as filhas dele vão levar para o Chico. Isso é um caso relatado pela biografia do Chico, através da biografia dele. E quando chega lá, as irmãs falam, as filhas dele, falam, olha, ele doa todinho para a Federação Espírita, a Federação Espírita Brasileira, que constrói ali todo o maquinário para edição de livros. Serviu para isso. Ficou com um tostão, como sempre ele fazia. Então esse era um homem que fez muita coisa, mas
ele chegou no mundo dos espíritos. Vejam vocês, esse livro deixa a gente de orelha em pé. Ele chegou no livro dos espíritos, no mundo dos espíritos, e está lá com o seu instrutor, porque, lógico, ele foi recolhido, ele não foi parar direto no umbral, ele foi recolhido, né? Tentaram ali e tal, e ele vai andando com o instrutor no local, naquela colônia que ele está, pronto-socorro ali, que ele está recolhido. E ele começa a observar que as pessoas que iam passando por ele tinham luz. Um pouco, o outro menos, o outro e tal. E ele se olhava e não via luz nenhuma. Aí ele encontra a mulher que ficava na porta quando ele fazia as palestras na federação, que era uma pessoa muito humilde, mas vinha ali sempre para ouvir a palestra dele. Gostava demais, ele era um excelente orador. Ele falou, nossa, falou com o instrutor dele, mas como? Aquela mulher, ela sempre ia lá e ia me ouvir, ela tem luz e eu não tenho. Aí ele perguntou, ela fez o que você falou. Então, gente, aí a gente completa que a gente tem que ser coerente. Pensamento e obra. Pensamento e obra. Eu tenho que ser coerente. Eu não posso mostrar aí na sopa, participar de tudo que a casa aqui permite, e eu vou, sei lá, todo mundo me fotografa, todo mundo me leva. E interiormente eu não fiz a reforma que eu deveria ter feito. Porque eu não era só para mostrar, não era entre eu e eles. Tem que ser isso daí. Então, olha, é profundo, faz com que a gente se dispa de muitas, vamos dizer assim, de muitas máscaras, né? E falar com uma pessoa verdadeira. Por isso que hoje a gente fala, ai meu Deus, eu tinha tantos amigos, agora não dá nem para contar nos dedos. Porque são aquelas pessoas que passaram os anos e permaneceram, sabe? Não é que permaneceram as mesmas, mudaram, todo mundo muda, mas coerentes com aqueles princípios que são básicos, né? Numa amizade, né? Naquilo que você realmente gosta de conversar, porque hoje em dia você tem que pensar, vamos aonde? Com quem? O que vamos encontrar? Vou perder meu tempo lá? Não vou. Não posso. Olha nós aqui na nossa cidade, tem uns mocinhos, mas nós podemos perder tempo, gente? Não pode mais. Se falar para mim, olha, vamos que vai ter uma festa, até vou. Com quem que nós vamos ficar? Fulano vai, ciclano, vamos convidar, tal. Porque daí você faz o seu ambiente ali vai ser delicioso, conversar, trocar as ideias. Mas se eu vou num lugar que é da sociedade, só porque fomos convidados, não vou. Me desculpem, não vou. E eles também não vão sentir minha falta, imagina. Não é? Eu não vou, não estou batendo o pé assim, não, eu não vou. Não. É porque realmente nós não podemos, nós temos que estudar, temos que ouvir muitas palestras de pessoas que nos tragam, como todos esses que nós citamos e mais outros. O Jorge Elerhati, vocês gostam dele também? O Jorge Elerhati, tem um nome, ele é um outro palestrante que nessa interpretação dessa parábola, ele também vai por aí esse campo. Ele fala, poucas pessoas interpretam coerentemente com o que quis dizer. E vocês viram que a parábola termina com Jesus falando, o teu olho é mau, porque eu sou bom. Jogaram inveja. Mas nem pega, porque essas coisas, quando você não deve, você não é entre ele e você, não estou preocupado com o que você pensa. Então, meus queridos,
É gostoso falar com um grupo desse, adoro vocês. Porque nós podemos trocar, podemos, se vocês quiserem acrescentar, lógico, tem tanta coisa. Eu sou muito aberta para isso. Pode falar, Luiz. Tudo ótimo. Fala, minha linda. É bem por aí mesmo, né? E não é só do centro espírita, como você falou, é no trabalho, né? Eu senti muito quando eu comecei a lecionar, né? Os mais velhos, principalmente na mesma área de trabalho, que minha área era língua portuguesa, né? Então você encontrava muita barreira, né? Não tinha aquele acolhimento, o que, né? Para a pessoa, né, se envolver e conseguir se tornar amigo de todos. E ainda trazer o teu conhecimento que estava chegando ali fresquinho, né? Ai, meu Deus. Então, eu acho que na casa espírita deveria ser assim, né? Assim. Acolher a pessoa que está chegando cheia de ideias. Porque ela pode estar até um pouquinho assim, muito demais, como a gente diz. Mas se o dirigente ou as pessoas do grupo da nossa idade, né, os que estão indo, né, que não estão, essa geração aí que está segurando os que vieram e os que estão indo, minha filha, aí você breca ali naquele entusiasmo maior, mas você não abafa. Você deixa a pessoa crescer e vamos junto com eles. É porque é a experiência de um, né? E o gás do outro. E o gás do outro. É isso, você falou tudo. É o gás do outro, porque nós não podemos perder isso. Senão os grupos vão morrendo, gente. Eu falo sempre lá também na nossa casa, porque os grupos mediúnicos, nossa, meu Deus, quantos já foram grandes. Sentimos tantas saudades, porque aprendemos tanto. Foram pessoas que não guardaram para si, sabe? Eu iniciei ali com o seu Manuel Sade fazia todo mês uma reunião entre todos nós, que frequentávamos os grupos da casa lá mesmo. Gente, mas era... né? Aí ele ia ensinando, sabe? Tudo que a mediunidade, o que nós precisávamos, sabe? E eu ali, com aqueles 18 anos, os mais novos também que estavam começando, nossa, aquilo para nós era um manancial. E eles partem, né? Eles iam avisando, estudem, não desistam, não é por causa do primeiro mau olho que você vai abandonar. Né? Porque é o que ela lembrou. Os mais velhos às vezes te olham, conforme, se você não estiver preparado, você vira e fala, não venho mais aqui. Mas a gente não pode fazer isso. Seremos invejados? Ótimos. Estaremos bem lá. Mas que jamais a gente faça alguém... Mas o problema da inveja é que você estudando e se aprofundando mesmo nas químicas, porque a NET vai falar das químicas cerebrais, com toda a propriedade que ela tem e tal, e os médicos mesmo, mas você vê que você está fazendo mal para você mesma, você está se destruindo, e destrói a família, destrói, né, todo aquele grupo que te ama, né? Então, meus queridos, eu agradeço por demais, adoro, agradeço muito, é muita gratidão que eu sinto, porque reconheço toda a pequenez da qual ainda sou e pretendo continuar assim, pequena, mas andando. Que Jesus nos abençoe, viu, gente? Muito obrigada.